conversar ao vivo nesse momento com a doutora Terezinha Maria, psicopedagoga. Ela vai falar com a gente um tema que de fato desperta muita preocupação, que é em relação à educação dos filhos. Doutora Terezinha, muito bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia para todos. Bom, a gente começa aí, doutora, falando já de um ponto que muitas famílias, talvez a maior parte delas, não sabem diferenciar. A questão do que é ter autoridade e do que é ser autoritário. São coisas bem diferentes. E ambas trazem consequências, né? Nós queremos encontrar o caminho para a questão de como dar limites, como educar de maneira justa, equilibrada. Sabemos que essas questões nos mostram cada vez mais desafiadoras e difíceis de serem colocadas em prática. O que fazer? Como lidar com essa questão, doutora Terezinha? Realmente são pontos polêmicos, que é ser autoritário e que é agir com autoridade. Essas coisas realmente se confundem muitas vezes. Então, o que a gente precisa entender? Que nós, enquanto pais, nós vivemos e nós nos tornamos adultos num país que passou por um período de repressão, em que tudo era proibido, e inclusive as autoridades não podiam ser questionadas nem dentro nem fora de casa. Então, o que aconteceu? Nós, enquanto geração pós-ditadura, decidimos que com nossos filhos agiríamos completamente diferente. E que para não traumatizá-los, deveríamos permitir que eles se expressassem livremente e agissem como quisessem, crescendo assim sem noção do direito, do respeito, do limite, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que saber estabelecer as diferenças, né? O que é você ser autoritário e o que é você agir com autoridade. Os pais, eles vão sempre representar figuras de autoridade na vida dos filhos. Não tem jeito. Não tem jeito. Seja o pai e a mãe que for, o papel deles é representar, né, a autoridade. O que não significa que suas ações sejam sempre punitivas. Agora, a diferença é essa: o papel de autoridade é aquele papel firme que, num primeiro lugar, ele é exercido pelos pais e que precisa, nesse primeiro momento, ser respeitado pela criança, obedecido pela criança, para que num segundo momento essa criança se torne adulto e ela, dentro da sociedade, ela venha expressar esses conceitos através de ações, de atitudes. É por aí que a coisa caminha. O ápice disso tudo é a seguinte questão: a criança até reconhece os pais como autoridade. A questão é ter a obediência dessa criança em amor, né? Aquela submissão, sem aquela tirania. Você tem que me obedecer. Não. Você precisa obedecer para que você ganhe com isso em todos os aspectos da sua vida. Quer dizer, é o respeito que os pais precisam ensinar desde pequenininha. Não dá para você esperar o tempo passar para depois você trabalhar esses conceitos. Isso é importante, queridos. A maioria das famílias confunde a questão de autoridade e autoritarismo, e é onde entra muito a questão no comportamento, né? Quando os pais, seria isso, doutora, quando os pais estão agindo com autoritarismo, a gente começa a identificar, tem que ser humilde para identificar, aceitar que precisa mudar, como pai, como responsável. Os filhos passam a ter aquela reação bem rebelde. Né? Isso é um indicativo de que eu estou sendo autoritária? O autoritário prevalece a vontade dele. Você simplesmente impõe a sua vontade sem negociação. E o melhor caminho na educação dos filhos é você abrir para o diálogo e você negociar as alternativas. Agora, quando você começa ali impondo só aquilo que você quer, vai fazer porque eu quero, e sem abertura para o diálogo, aí você já está tendo uma postura de autoritarismo.
Tá? Agora, a postura de autoridade é aquela postura que você tem o tom de firmeza na voz, mas que você negocia. A criança respeita porque ela está reconhecendo em você aquela figura de autoridade. Isso é o respeito importante. vem, né, por essa consciência que a criança vai adquirindo no dia a dia. A doutora está falando algo muito importante, a questão do respeito. O filho sabe quando ele está sendo respeitado. É diferente. Às vezes as pessoas ficam assim, mas eu como pai e mãe vou respeitar meu filho? Mas isso precisa existir, um respeito recíproco, só que de níveis diferentes. Exatamente. Claro. Né? Mas respeitar mesmo. O filho às vezes propõe algo, olha, deixa eu fazer isso, e depois que eu fizer, pai, depois que eu ficar um pouquinho aqui na internet, depois que eu jogar uma bola, eu arrumo meu guarda-roupa, eu lavo essa louça, eu ajudo você nisso ou naquilo, né? Eu guardo a minha bicicleta, mas deixa eu fazer isso primeiro. Não, eu mandei agora. Né? É isso que a doutora coloca, a questão de negociar. Quer dizer, não, eu mandei agora. Isso é você ser autoritário. Eu mandei agora, vai fazer porque eu mandei agora. E a autoridade não, a autoridade é diferente. Né? Ela é conquistada. Ela é conquistada no dia a dia, através das suas ações, através das suas atitudes, você vai conquistando no dia a dia. Olha, gente, isso é tão interessante, porque o filho vai reconhecendo. Ele vai reconhecendo. Não, eu vou cumprir com meu pai e com a minha mãe, porque eles estão cumprindo comigo. É o respeito mútuo. Isso é fantástico. Pega aí, hein, gente? Olha, um relacionamento autoritário, elas perduram por anos, essa criança vai levar por toda a sua vida, toda a sua história, sua futura família? Ela pode, quando ela se tornar adulto, repetir essa aprendizagem que ela viveu enquanto pequena, tá? Então, quer dizer, a probabilidade dela repetir esses atos vindo pelos pais, quando ela se tornar adulta, na família dela, no trabalho, na sociedade, ela vai ter mais probabilidade de repetir esses atos, né? Porque você repete aquilo que você aprendeu. Isso mesmo. Tá? Aquilo que você vivenciou é aquilo que você leva para a tua vida. A gente vê muito essa questão, né? Olha, eu sento na mesa igual meu pai para comer. Né? Eu tenho mania de varrer a casa, colocar o lixo ali, como minha mãe fazia. Coisa simples. Imagina algo assim relacionado a caráter. Quer dizer, muitas vezes a gente mesmo reconhece, poxa, eu estou fazendo igualzinho meu pai fazia, igualzinho a minha mãe fazia. Quantas vezes a gente reconhece isso? Verdade. Quer dizer, inconscientemente você já vai reproduzindo aqueles valores, aquelas ações, aquelas atitudes. Isso é muito sério, porque a criança ela vai se desenvolvendo e a mente dela é uma esponjinha. E ali ela vai assimilando tudo aquilo que está ao redor dela. Quer dizer, tudo aquilo que as pessoas que estão ao redor dela vão fazendo no dia a dia, aquilo, né, essa esponjinha, ela vai assimilando, ela vai absorvendo. E é isso que ela absorveu no dia a dia, é a aprendizagem que ela vai levar para a vida adulta dela. Olha, e o problema é quando chega numa fase de adolescência, juventude, fase adulta e sofre consequências e vai sofrer porque as pessoas, o mundo não aceita muitas coisas, né? E aí aquela pessoa começa assim, puxa, eu aprendi isso minha vida toda, mas por que as pessoas me rejeitam? Por que me criticam? Né? Mas a pessoa às vezes não sabe fazer diferente. Enquanto pais, nós temos a responsabilidade na construção de bases sólidas de ações e atitudes. Como podemos vivenciar esses conceitos no dia a dia? Como não ser omissos, doutor, em relação a educar os filhos? A reflexão é o seguinte, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, o maior investimento da nossa vida é na nossa família. Porque é aí que começa o verdadeiro relacionamento na nossa família. Então, nesse sentido, os pais, eles precisam dirigir suas famílias, precisam dirigir seus filhos. Mas o que tem acontecido? Nós temos nos afastado dessa tarefa porque nós não gostamos de autoridade, nós não gostamos de exercer a autoridade e nem tampouco estarmos debaixo da autoridade. Porém, os nossos filhos pedem direção.
E você, para dar a direção, necessariamente você precisa agir com autoridade. E nós temos que ter essa consciência de que os nossos filhos não têm maturidade, não conhecem a si mesmos, não têm experiências de vida e, portanto, eles não têm o conhecimento para fazer escolhas acertadas. E, por outro lado, também, a nossa cultura diz que a criança tem o direito de escolha em tudo. É verdade. E assim nós temos entregue a elas o poder das decisões, só que elas não são maduras o suficiente para tomarem decisões sábias, decisões acertadas. Quer dizer, então o que acontece? Essa omissão dos pais, quer dizer, os pais precisam assumir, né, a educação dos filhos, quer dizer, a ausência dos pais na educação dos filhos acarreta inúmeros prejuízos para a sociedade. Ou seja, a irresponsabilidade de um pai na educação do filho faz com que essa criança cresça sem referencial, muitas vezes indo para o mundo da marginalidade, para o mundo da violência, e nisso a sociedade se torna mais violenta, né? Isso mesmo. Quer dizer, A perda do valor familiar gera. A perda do valor familiar gera tudo isso que a gente está assistindo hoje em dia. Mesmo. Então, o que os pais precisam ter em mente? Que educar é realmente um projeto. Nós temos que ter metas na educação de nossos filhos. E uma das metas que nós precisamos colocar ali como prioridade é a seguinte: formar cidadãos maduros, éticos, responsáveis, mas pessoas que saibam cuidar de si, principalmente pessoas que saibam cuidar de si e cuidar das demais pessoas. Tá? Essa tem que ser uma meta que todo pai, que toda mãe precisa colocar nesse projeto de educação.